E quando não há comunicação, há riscos de muitas falhas. Então, falando em riscos e oportunidades, se há risco, também há oportunidades, né? Então, vamos falar agora sobre riscos e oportunidades, e eu vou perguntá-la, Jacia, como as empresas podem usar esses conceitos da ISO, ou o conceito da ISO 9001, de forma inteligente e além da burocracia, né? Tendo riscos e oportunidades, mas como é que as empresas podem usar o conceito da ISO 9001 de forma smart, de forma inteligente, e sair, romper essa questão da burocracia? Perfeita pergunta, Jorge. E assim, eu sou bem suspeita para responder, porque esse é o requisito da norma que eu mais gosto. E vamos lá. Olha, eu realmente eu me surpreendi muito com a edição da 9000 em 2015, porque na minha visão ela trouxe um desenho estratégico maravilhoso, que a gente só via isso na ISO 31000, que é a norma de risco, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, a ISO 31000, ela trata muito bem esse tema de riscos e oportunidades, e foi dessa fonte que as normas ISO beberam lá em 2015. Veja, o risco e oportunidade do requisito 6.1, ele é um desdobramento do 4. Então, o Jorge bem introduziu quando ele trouxe a questão do contexto e fala de questões internas e externas, né? Então, por exemplo, uma ferramenta muito comum, Jorge, que as empresas utilizam hoje na prática, e ela é uma ferramenta usual, ela é muito boa, é uma dica que eu deixo para vocês aqui, é o SWOT, né? Então, o SWOT ele é uma ferramenta de qualidade onde você mapeia o contexto da organização. Então, você mapeia questões internas e questões externas. Nas questões internas, nós estamos falando de pontos favoráveis, aquilo que a gente faz de muito bom, aquilo que a empresa se diferencia no mercado, aquilo que para a gente é algo positivo. E nas questões internas ainda, nós temos os pontos desfavoráveis, que são aqueles pontos de melhoria da empresa, como você bem colocou, de repente o processo de comunicação ainda não é muito bom, o trabalho junto à liderança precisa amadurecer. E ainda dentro dessa ferramenta, nós temos oportunidades ali de mapear os requisitos, o contexto externo, perdão, contexto externo. Então, eu estou diante de oportunidades e de ameaças, né? Então, o contexto externo é Okay. aquilo que eu não tenho muito gerenciamento, mas eu preciso ficar de olho. Então, por exemplo, até 2020 a gente não tinha ameaças no contexto externo das empresas como a pandemia. A nossa geração nunca tinha passado por uma pandemia. Isso passou a integrar uma ameaça depois de 2020, por exemplo, né? Dentre outros contextos. Então, é a partir desse contexto, Jorge, que a gente chega nos riscos e oportunidades. Por quê? Porque tudo aquilo, pessoal, que é um ponto desfavorável interno e que é uma ameaça externa, isso nos traz riscos. Isso é o Certo. risco do negócio, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma comunicação que não é muito boa, Jorge, eu tenho o risco de não atingir os meus objetivos, como você bem colocou, né? Se eu tenho, por exemplo, uma ameaça, que é a variação cambial, por exemplo, que é uma ameaça muito comum em alguns tipos de negócio, né? O mercado aí financeiro, uma variação cambial. Se isso acontece, isso é uma ameaça para mim, dentro do contexto, eu preciso identificar o risco lá dentro do meu 6.1. Então, como é que eu chego nos riscos do meu negócio? Olhando para o contexto. A mesma coisa são as oportunidades. Veja, aquilo que eu tenho de bom internamente é uma oportunidade que eu posso explorar um pouco mais, né? Então, por exemplo, se eu entendo que vamos imaginar que a minha empresa, Jorge, tenha uma excelente rede social, bom engajamento com os meus clientes e tudo mais, eu vou explorar aquilo como uma oportunidade. E as próprias oportunidades que o mercado nos traz, né? Que aparece ali para a gente dentro do SWOT. Então, esses riscos e oportunidades, pessoal, eles vão nascer do nosso contexto, efetivamente. Eles nascem do nosso contexto. E nascendo do nosso contexto, a gente traz isso para dentro, né? Nascendo do nosso contexto, a gente traz isso para dentro da nossa avaliação de risco para que a gente possa trabalhar. Agora, qual é o grande desafio aqui agora, na prática disso?
para riscos e oportunidades que eu estou mapeando, eu preciso planejar ações. É necessário um planejamento de ações. Por quê? Se eu estou diante de um risco, eu estou diante da necessidade de criar uma ação de bloqueio, né? Então, eu simplesmente não posso olhar para o risco ali e dizer, não, estou olhando para o risco e não vou fazer nada com ele. Eu preciso ter uma ação de bloqueio para o risco. É aí que está o grande desafio nosso. E também, para as oportunidades, eu preciso ter ações para potencializá-la. Então, na prática, como é que nós trabalhamos isso? Primeiro, eu olho no contexto e entendo que Assim, eu riscos e começo a ouvir com oportunidades eu dificuldade. tenho. Oi, Jorge, você está me ouvindo? Estou a ouvi-lo agora com dificuldade, com muitos cortes. É. Está me ouvindo melhor agora? Agora está melhor, agora está melhor, agora está melhor. Agora Pode melhorou, continuar, né? por Ah, que favor. bom. E nada. Então, o que que acontece? Veja, a partir do momento que eu olho para o contexto, enxergo os meus riscos e oportunidades, Jorge, o meu grande desafio agora é trabalhar esses riscos e oportunidades. Então, eu preciso planilhar isso, é o que a norma nos pede, e eu preciso, a partir desses riscos e oportunidades, estabelecer ações. Então, como você bem colocou, imaginemos que eu identifiquei que existe risco na minha comunicação. O que é que eu vou fazer com isso? Eu preciso estabelecer um plano de comunicação, né? Eu preciso estabelecer uma metodologia do que eu vou comunicar, quando eu vou comunicar, como eu vou comunicar, com que frequência eu vou comunicar. E aí, gente, isso é o requisito 7.4 da ISO 9001. Viu como ela é completa? Né? Então, assim, o grande desafio na prática é mapear esses riscos e como é que eu mapeio olhando para o contexto. Eu olho para o contexto. Ali eu vou enxergar riscos e oportunidades. E na sequência, Jorge, eu preciso estabelecer um plano de ação, um plano de trabalho para garantir que esses riscos e oportunidades sejam trabalhados. E isso é a rotina do sistema de gestão de qualidade. Essa é a rotina do sistema de gestão de qualidade.